Hello guys, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar início ao nosso segundo bimestre, matéria nova, conteúdo novo, tudo novo, tá? Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo e vocês vão ver o quão fácil essa matéria é bem mais tranquila do que a gente estava vendo antes. Espero que vocês consigam acompanhar numa boa, tá? Esse primeiro conteúdo que a gente vai ver é o Simple Future auxiliar o will, tá? A gente vai ver como funciona o uso do futuro simples em inglês. E esse conteúdo, ele é da unidade 1 do livro 2 de vocês, tá? Eu estou utilizando o material que a gente tem da escola, que a gente utilizava em aula, para poder seguir aqui a linha de conteúdo do material de vocês, tá bem? Vamos lá. O Simple Future, o futuro simples. A gente vai usar o Simple Future quando fazemos uma previsão para o futuro em inglês, tá? Aí, para isso, para a gente falar sobre uma ação no futuro, a gente tem que usar o auxiliar will. O auxiliar will, ele vai passar a ideia de que a nossa frase está no tempo futuro. E vai vir sempre seguido de um verbo. A gente vai ver depois a estrutura e a frase como exemplo, como funciona. Aqui depois nós temos, além de fazer previsões do futuro, a gente também utiliza o auxiliar will quando decidimos algo para o futuro neste instante, algo que não estava em nossos planos. Ou seja, além da gente usar o Simple Future para falar sobre uma previsão do futuro, a gente pode usar para falar de uma decisão instantânea que a gente tomou para fazer no futuro, algo que eu resolvi agora e que eu vou fazer no futuro, tá? Como é que vai funcionar a estrutura do Simple Future? A gente vai ter o sujeito da nossa frase, seguido do auxiliar will. A gente sempre precisa do auxiliar will, porque ele que vai passar a ideia que o verbo está no tempo futuro. E seguido aqui de um verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo, no caso, é o verbo normal, sem sofrer alteração nenhuma. Exemplos, primeiros exemplos para a gente poder verificar. Eu tenho aqui, I will lose some money. Eu vou perder um pouco de dinheiro. Aqui a gente tem, analisando a estrutura lá, que é sujeito, auxiliar will e verbo. Eu tenho aqui primeiro o meu sujeito da frase, o pronome I, é o sujeito, seguido do auxiliar will e depois o verbo no infinitivo. Aqui no caso é o verbo lose, tá? Sujeito, auxiliar e verbo. I will lose some money. Some money aqui é um complemento da frase só. Eu vou perder um pouco de dinheiro. Segundo exemplo. We will find a solution. Nós vamos encontrar uma solução. Mesma coisa, a nossa estrutura. Eu tenho o sujeito da frase, o pronome we, seguido do auxiliar will, para indicar a ideia que a frase está no futuro, e depois o verbo no infinitivo, aqui usando o verbo find. E o terceiro exemplo, she will need help. Ela precisará de ajuda. Mesma coisa, sujeito, auxiliar e verbo. Pronome she, auxiliar will, e o verbo aqui é o verbo need. Tudo bem? Essa é a estrutura básica de uma frase na forma afirmativa do Simple Future. A gente vai ver agora como funciona o Simple Future na forma negativa, tá? A gente tem aqui na nossa estrutura. A gente vai precisar também do sujeito, seguido do auxiliar will, mas aqui agora a diferença vai ser que para a gente usar a forma negativa, junto do auxiliar will vai vir a partícula not, tá? Porque é a palavra not que vai indicar a negação da frase. Além da expressão will not, para indicar negação, a gente tem a opção de usar a forma abreviada won't, tá? Então, tanto will not quanto won't, eles vão ter o mesmo significado. Aí, não precisa necessariamente usar os dois juntos. Eu uso um, eu uso o outro. Os dois têm o mesmo sentido, para indicar a forma negativa no Simple Future. E depois vai vir o verbo no infinitivo, tá? Exemplos. Eu transformei essas primeiras frases dos primeiros exemplos na forma negativa, para vocês verem a diferença de um para o outro, tá? Eu tenho lá, I will not ou I won't lose some money. Eu não vou perder um pouco de dinheiro, tá? A gente tem lá, seguindo a estrutura da forma negativa, o sujeito, pronome I, seguido do auxiliar will, com a partícula not, para indicar negação, ou podendo usar a forma abreviada won't, e depois o restante da frase, o nosso verbo e o complemento. We will not
find a solution. Nós não vamos encontrar uma solução. Mesma coisa. Sujeito, pronome we, auxiliar o will na forma negativa aqui, com a palavrinha not, ou a opção de usar a forma won't, que é a forma abreviada, e o verbo no infinitivo. She will not ou she won't need help. Ela não precisará de ajuda. Mesma coisa. Sujeito, auxiliar o will, seguido da partícula not, ou a forma abreviada won't, e o verbo no infinitivo. Ok? E para a gente finalizar a explicação, a gente tem a forma interrogativa também, e que é super tranquilo de compreender. Na forma interrogativa, como é que vai funcionar a estrutura da nossa frase? A gente vai precisar sempre, na forma interrogativa, começar a nossa frase com o auxiliar o will lá no início, lá no começo, e depois o nosso sujeito, tá? E seguido depois do verbo no infinitivo. Ou seja, o que acontece? Para a forma interrogativa, a gente só precisa inverter o sujeito com o auxiliar o will, tá? Uma vez que na forma básica, na forma afirmativa, a gente tem sujeito, auxiliar o will e o verbo. Na forma interrogativa, a gente só vai trocar. Vai vir primeiro o auxiliar o will, depois o sujeito e o verbo. Por exemplo, will I lose some money? Eu vou perder um pouco de dinheiro? Aqui a gente tem uma frase na forma interrogativa, tem lá a minha pergunta. Então, a frase começa sempre primeiro com o auxiliar o will, seguido do sujeito e depois o verbo, tá? Will we find a solution? Nós vamos encontrar uma solução? Fiz a mesma coisa. Joguei o auxiliar will lá para frente, para o início da frase, depois veio o sujeito, seguido do verbo no infinitivo. E o último exemplo, will she need help? Ela precisará de ajuda? Mesma coisa, auxiliar o will, primeiro lá na frase, seguido do sujeito e o verbo depois, ok? Bom, essas são as regras que a gente utiliza para poder formar uma frase no Simple Future usando o auxiliar o will. E agora eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a atividade que eu preparei para vocês. A gente tem lá, número 1. Usando os verbos do quadro abaixo, aqui desse quadrinho, vocês vão completar as frases seguindo o Simple Future, tá? Com o auxiliar will. Ou seja, o que vocês têm que fazer? A gente tem 5 espaços para completar. Cada um desses espaços vai ser um desses verbos aqui. O que vocês têm que fazer? Na hora que vocês responderem, antes de colocar um desses verbos, vocês têm que usar primeiro o auxiliar will, tá? Tem que ter o auxiliar will para indicar que a frase está no futuro. Depois que usou o auxiliar will, vocês vão completar com um desses verbos. Aí vocês vão precisar interpretar o que está dizendo na frase para ver qual verbo vai ter mais sentido, tá? Por exemplo, I think my year amazing. Eu acho que o meu ano, aí vem um espaço, incrível. Vocês vão ver qual desses verbos aqui vai ter mais sentido de acordo com o seu significado para a gente completar. Aí vai ficar I think my year will, tá? Depois que coloquei o auxiliar will, vocês vão completar com um desses verbos. Vocês têm que descobrir qual é o verbo correto e completar ali. Sei lá, por exemplo, é o verbo be. I think my year will be amazing. Se achar que é isso, vocês vão lá e completam com o verbo, depois que usou o auxiliar will. Tudo bem? A número 2, vocês vão completar esse mini parágrafo aqui, esse texto, utilizando a forma negativa do Simple Future. Tá? Então, todos os espaços que vocês completarem, tem que usar o auxiliar will na forma negativa. Vou fazer a primeira frase de exemplo. Eu tenho lá, my weekend will be bad. Meu fim de semana será triste. It, aí vem lá o espaço para completar. Estou indicando aqui qual verbo a gente tem que usar aqui. No caso, é o verbo be. O que a gente vai fazer? Primeiro, precisa usar o auxiliar will na forma negativa, que é o que está pedindo no enunciado, e depois usar o verbo entre parênteses. Então, aqui como exemplo vai ficar it will not, que é a forma negativa que está pedindo, ou a gente pode usar a forma abreviada won't, se preferirem, tá? Depois que coloquei o auxiliar na forma negativa, é só eu repetir o verbo que está aqui entre parênteses. It will not be good, tá? Aí está feita a primeira
a primeira frase. Aí depois só completar o restante seguindo a mesma ideia. Auxiliar o will na forma negativa, depois repetindo o verbo entre parênteses. E a número 3, vocês vão completar as frases abaixo usando a forma interrogativa do Simple Future. Tá? Esse é super tranquilo. A gente tem lá 5 questões, 5 perguntas, tá? Todas na forma interrogativa. Vocês têm que lembrar da estrutura que a gente usa para a forma interrogativa do Simple Future. Fazer a letra A de exemplo. Eu tenho lá espaço, pronome you, aqui o nosso sujeito, e outro espaço. Para a nossa forma interrogativa, a frase sempre começa com o auxiliar will. Então, a gente vai começar lá. Will. Aí já tem aqui o sujeito da frase, o pronome you. E depois vou usar o verbo, que no caso é o verbo que está aqui entre parênteses. Will you come tomorrow? Tá? Aí respondi já a primeira frase como exemplo para vocês. Espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo, consigam realizar as tarefas sem muita dificuldade. E no nosso próximo encontro, a gente confere essa correção e esclareça as dúvidas de vocês para depois darmos continuidade aos novos conteúdos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Bye, bye.